E aí galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pré-jornada. Hoje estarei aqui com os meus companheiros André Bise e André Burgos. Vamos aguardar todos irem entrando. Boa noite, sejam bem-vindos. André já está aqui. Deixa eu acrescentar logo aqui, André. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Oi! Hello! Tudo Tudo bem? bom? Você Tá ficou bom muito meu áudio charmosa aí? com esse cabelo, hein? Não tinha visto você ao vivo ainda com ele. Eita! Tudo bom? Tá bom meu Tudo áudio? ótimo. Tá bom, André, tá bom. Deixa eu colocar Ah, aqui o André também. é... Já chamei ele aqui já. Tu já tá no Bahrein, não? Olha aí. Não, amanhã tô Grande André indo. Burgos. Tô Ah, você aqui viaja amanhã? na bagunça. Amanhã, Imagino, com as coisas imagino. tudo empacotadas já. E por que Ei, você André! vai? Por que você não fica aqui? Ai, marido ficou lá, né? Tá esperando Ah, nós. não, então tu tem que ir, tá certo, desculpa. Morrendo de saudade. É que eu já queria morar fora, né? Sim, só que lá no nosso ponto final, não. Nós vamos para a Europa depois. Estou pensando em ir para Portugal de lá. Ah, olha aí, que coisa boa. Só nós que ficamos por aqui mesmo, André. Mas eu volto para ver vocês, gente. Estou sempre por Ah, tá aqui. certo. Precisa Ainda dessa bem. energia maravilhosa desse Brasil. Venha passar pelo Nordeste também, André. Pois é, Pois vou vir. é. Da próxima vez eu vou ficar uma semana em cada lugar. É lógico, eu preciso fazer dinheiro, né, gente, para isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem aceitado participar. Olha, estão te chamando para ir para a Suíça. Olha que maravilhoso, gente. Eu quero. A Ruth chamou para ir para a Suíça. Suíça deve ser legal. Deve Muito ser. obrigado por terem aceitado participar da live. É um prazer estar conversando aqui um pouquinho com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a jornada, mas também falar sobre a experiência de vocês, né? Sobre a palestra que vocês vão dar. Então, eu queria primeiro que vocês se apresentassem para o pessoal. André, vamos deixar as damas primeiro se apresentarem, né? Por favor, André. Vou tentar ser bem breve. Ó, eu sou André Bis, nutricionista. Me formei tem um tempinho já. Logo depois eu me especializei em nutrição esportiva. E depois de um tempo que eu trabalhava com atletas, pessoas que queriam baixar percentual de gordura, ganhar um pouco de massa magra e tal, eu conheci a paleo, low carb, cetogênica, e veio por consequência todas essas estratégias que a gente conhece hoje lindamente. E aí me apaixonei. E aí comecei a trabalhar com um outro público também, não só a galera da massa magra, né, que queria manter-se em baixo carboidrato, mas também a galera do emagrecimento, de melhorar uma taxa aqui, outra ali, da saúde, longevidade, esse pessoal que quer, né, performar nesse mundão. Legal, legal. E você, meu amigo Ótimo. André? Primeiramente, obrigado, Altran, pelo convite aí. O bate-papo sempre bom. E mais uma vez, um bate-papo com os dois, né? Já tive a oportunidade de bater um papo com o Henrique e com o André. Sempre um prazer estar aprendendo com vocês. Vamos lá. Eu fui gordinho, fui obeso, na verdade, obesidade grau 1. Eu cheguei a pesar 109 quilos lá em 2013 e eu decidi dar um basta. Isso eu também vou resumir, tá? Aí emagreci 36 quilos, era sedentário, escolhi a corrida pela praticidade, pelo baixo custo, enfim, pelo controle que a gente tem, só depende da gente se exercitar. E tomei gosto pela corrida e pelas corridas longas. Em 2015, eu conheci a low carb cetogênica, e eu já tinha corrido maratonas e ultramaratonas, mas foi depois da cetogênica que tudo começou a melhorar. O rendimento começou a aumentar. E aí veio a curiosidade de estudar mais a fundo. Me especializei em nutrição esportiva. E há 3 anos a gente vem com esse trabalho aqui com atletas low carb, ajudando atletas e profissionais da saúde. Cerca de 1/3 dos membros lá do Atletas Low Carb, de profissionais da saúde. E a gente vem Legal, ajudando, legal. mostrando como atletas praticantes de atividade física podem otimizar a saúde, a composição corporal, ganhar rendimento esportivo buscando eficiência metabólica. Muito E sim, legal. e eu sou o atual campeão e recordista de uma ultramaratona de 100 quilômetros, tá? Então não é só falácia, a gente ensina, repassa o que a gente aprende e aplica na prática e tem resultado. Muito bom. Maravilhoso. Cara, eu sou muito chique, né? Fazendo live com o campeão de ultramaratona, rapaz, que coisa massa. Maravilhoso. Muito legal. Eu sabia que você tinha ganho algumas, mas não sabia que você era o atual campeão e recordista. 100 A quilômetros em última quanto tempo, edição, André? a última edição foi em 2019, por conta da pandemia não teve ano passado.
O recorde era 9 horas e 6, eu corri em 8 horas e 42. Baixei em Uau, 24 minutos o recorde. maravilhoso. Muito bom, muito Sem bom. tomar nenhum gelzinho de carboidrato. Perfeito. Isso aí. Muito bom, cara, muito bom. Quebrando A mitos. gente é legal porque a gente está aqui numa situação bem interessante, né? Nós temos de um lado uma fisiculturista que trabalha com dieta low carb, cetogênica e tudo mais, com ganho de massa magra. E do outro lado nós temos um atleta de endurance, né? Que tem aí o outro lado, né? Bem diferente. São esportes que são bem diferentes do ponto de vista de aplicação de dieta, né? Mas uma coisa interessante é que hoje em dia todos os esportes se fala que é obrigatório o uso de carboidrato. Se não usar carboidrato, o André não ganha a ultramaratona e a André não ganha massa magra, né? Verdade. É incrível isso, né? Total. Então, o que vocês acham que vem essa história toda? Isso, André, você que conhece muito da história, André, isso vem da época das diretrizes, essa coisa toda? Ou Eu falei sobre isso lá. Em novembro, a gente teve a oportunidade de palestrar no Brasil Low Carb. E legal. eu comecei a minha apresentação falando sobre isso, o contexto, né? De onde vem toda essa cultura do alto teor de carboidrato no esporte, tá? E é uma história um pouco longa, mas eu posso sintetizar aqui. 2 estudos na década de 60 mostraram a forte relação do glicogênio muscular com a performance esportiva. E, de fato, né, quando os estoques de glicogênio acabam, você não consegue ter rendimento. Mas o raciocínio simplório, né, então vamos sempre buscar manter os altos estoques de glicogênio, ou a gente vai buscar alternativas para dificultar ou retardar a baixa dos estoques de glicogênio. Então, muitas publicações começaram a ser feitas recomendando o alto consumo de carboidratos, tá? E veio a partir daí, resumindo, foi isso. E até hoje continua, né, as publicações recomendando o alto consumo de carboidratos. Mas desde o início da década de 80, estudo do FINE mostrando os ciclistas que após 4 semanas de uma dieta cetogênica, eles tinham um rendimento, alto rendimento, o mesmo rendimento de antes da dieta cetogênica, sem comprometer a performance esportiva, seguindo uma dieta diametralmente oposta ao que vinha sendo recomendado, tá? E o que faltou recomendar pensar, talvez, né? Cara, e se a gente fizer o contrário, né? O que acontece se a gente diminuir o carboidrato da dieta no rendimento esportivo? Aí o Finney, o Volek, enfim, vários outros pesquisadores que a gente já conhece, começaram a pesquisar sobre isso desde o início da década de 80. E, cara, a teoria do cisne negro, né? Você pode não concordar que é possível ter performance com cetogênica, mas você não pode negar que é possível, né? Porque, enfim, muitos vêm tendo uma boa composição corporal, ganhando massa magra e tendo rendimento esportivo, né? Exato, exatamente. E assim, a gente não precisa ir muito longe. Você está aqui na nossa frente, recordista no ultramaratona. Eu tenho certeza que você competiu com diversos atletas que estavam se entupindo de gel de carboidrato. Foram 8 horas que você falou, né? E 42. De corrida, um pouco mais, né? E imagina, se você fosse seguir uma trajetória comum, André, quantos géis de carboidrato você ia ingerir? Cara, a recomendação tradicional é a cada 40 Jesus. minutos, mais ou menos, um gel, 30 gramas de carboidrato, alguma coisa assim, tá? A cada E 40 minutos, né? E a cada, por exemplo, atividade de a partir de 3 horas, recomenda-se consumir de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. Nossa Senhora. Quer dizer, E olha só, numa prova como essa, você ia ingerir quase 1 quilo de açúcar. Açúcar. E tem vários erros aí, né? Primeiro, nosso corpo não consegue absorver mais de 1 grama por minuto. 120 gramas de carboidrato por hora dá 2 gramas por minuto. É mais do que a gente consegue absorver. Já começa por aí. Quando a gente isola o tipo de carboidrato, né? Que tem maltodextrina, glicose, amido e por aí vai. Tá? Quando isola é no máximo 1 grama por minuto. E nem todo mundo consegue. Atletas conseguem absorver mais do que quem não é praticante de atividade física. Então já vai... Cara, eles empurram muito carboidrato goela abaixo. E aí se vira, né? E aí, culturalmente, o praticante de atividade física acaba terceirizando a responsabilidade para a performance pelo consumo do carboidrato. Porque quando ele quebra lá no quilômetro 30 de uma maratona, não é porque ele não tem boa eficiência metabólica, é porque ele não comeu carboidratos suficientes, né? É cruel isso aí, cruel. E no caso da Biz, a dependência é muito grande. A dependência, exato, era isso que eu ia falar, Biz. No teu caso, no caso do fisiculturismo,
É assim, é mainstream que você só ganha massa magra com carboidrato, né? Todo mundo, quando faz bulking, tem que se empanturrar de aveia e de essas coisas todas. Pela história da insulina, pelo estímulo da insulina, que eles acreditam que tem que dar aquele pico de insulina. Se você não fizer, porque a insulina é um dos hormônios mais anabólicos que existem, todo mundo sabe disso, mas que tem que dar pico, e se você não fizer esse pico, você não vai ter uma boa construção muscular. Só que assim, a gente sabe que o atleta sendo adaptado, ele tem, além dele ter um estímulo maior, uma acessibilidade maior à insulina, né? Pouco da insulina que ele levar já vai ser eficiente, ele ainda tem o fator que é a proteína. Ele não está faltando proteína para ele, que também faz estímulo de via de síntese proteica, né? Pela mTOR, através da leucina, que é o aminoácido que mais estimula essa via. Então, isso que você está falando é interessante. Deixa eu só te cortar um instantinho, Bisa. Vocês dois já devem ter visto esse vídeo aonde um nutricionista, não sei nem se ele é nutricionista, mas é um desses que é metido a bam, está sendo entrevistado, e aí ele fala que o mesmo peso de peixe dá o mesmo pico de insulina que o mesmo peso de pão, né? Ele fala isso para a pessoa. Aí vem a minha pergunta. Olha como é interessante como quando você pensa de uma forma, o viés te leva para um lugar, né? Na mesma hora que ele fala isso, o cara que está entrevistando ele confirma, né? E depois diz assim, então isso coloca por água abaixo o pessoal da low carb. Não, coloca por água acima quem quer ganhar peso com low carb. Porque o cara está dizendo que precisa de pico de insulina, que por isso que esses caras usam carboidrato, e ele está me dizendo que não precisa. Basta que vai ter. E é igual salmão e pão, pelo amor de Deus, né? Não é um negócio, cara, é impressionante como as pessoas... Eles mesmos se desmentem. Eles mesmos... Você falou agora, André, foi agora que eu vim me tocar, porque antes, quando me mostravam esse vídeo, a minha crítica era a seguinte, ok, aumenta a insulina, mas e o glucagon não vai aumentar? Porque a pessoa que tem a visão míope, né? Ela vê a coisa só o que ela quer ver e o que ela quer falar. Só um caminho, como se tivesse só uma rodinha no nosso metabolismo, mas é uma engrenagem, né? É uma engrenagem tridimensional, né? Tanto para cima, quanto para os lados, quanto para trás, quanto para frente. Tudo que é lado, Exato. Então é muito interessante isso aí. Eu não tinha me tocado disso, achei interessante isso aí. Mas desculpa, te cortei. Não, mas então, assim, o primeiro fator que eles focam muito é essa parte da insulina, que precisa ter a insulina e tal. E outra que a necessidade de glicose para as reações. As reações, elas precisam ocorrer, precisa de glicose. Como se a gente não produzisse, né? A gente dependesse da ingestão. E a gente sabe que, né, até o André publicou essa semana, acho que foi, né, lá das DRIs, a necessidade de ingestão de carboidrato pelo ser humano é zero. Imagina se a gente vai... Bizzy, tem uma revisão, um estudo de revisão que analisou justamente o impacto de dietas cetogênicas em praticantes de fisiculturismo, bodybuilders. Enfim, eles mostram o lado positivo e negativo, prós e contras. Ok, tá? Algumas coisas do contra eu discordo, mas, cara, tá claro lá, tá explícito. O que acreditava-se do papel do carboidrato para a síntese de proteína é inexistente. O que importa é que o atleta consuma a quantidade de proteína adequada. E, é claro, durante o decorrer do artigo de revisão, cara, a individualidade importa. Tá? Você não precisa levar o carboidrato como pré-requisito para a hipertrofia. Não é verdade, tá? Isso não é verdade. O que importa é que você tenha um aporte calórico e proteico adequado, e Bizzy sabe muito mais do que eu, tá? Mas não, cara, as pessoas procuram um argumento, qualquer que seja, por mais míope que seja, para justificar o consumo de carboidratos. É isso. Exatamente. Mas a literatura e a realidade não comprovam isso. O que mais me dói, sabe o que é? Essa galera do doce de leite, né? Pré-treino. Gente do céu, chega a me dar um negócio no estômago, assim. Falei, oh, meu Deus. Sabe o que é que me preocupa, Bizzy? É porque essas pessoas estão soltas por aí, né? E estão falando esse tipo de coisa, né? E estão sugerindo esse tipo de prática, e tem pessoas seguindo. Aí, assim, quando é um cara jovem, 22, 23, 24 anos de idade, naturalmente magro,
que nunca foi obeso na vida e que segue um padrão desse, pelo menos ele não tá, ele tá desencadeando uma série de problemas, mas problemas que vão se revelar, sei lá, quando ele tiver 40, 50 anos de idade. Mas quando esses nutricionistas influenciam pessoas obesas, diabéticas, resistentes à insulina, cara, isso me dá uma sensação de que a gente tá lidando com pessoas que parecem que estão querendo fazer o mal, entendeu? Eu acho que são pessoas que querem vender, sem se preocupar com o impacto daquilo no futuro dessa pessoa. Porque, assim, a gente sabe que o corpo humano ele é muito eficiente em lidar com agressões. E ele vai desencadear alguma coisa, né? Ele vai sinalizar que as coisas não... O meu telefone toda hora tocando. Sinalizar que as coisas não estão indo bem lá para frente, 10, 20 anos depois que você começou com aquelas agressões. Então é um público que esse pessoal tá pregando ali, de galerinha que começou a treinar, tem 20 aninhos, no máximo 30, e tá todo mundo jovem ainda, mas é dali que começam, né? E se essa galera comendo doce de leite enquanto tá treinando, eles estão indo bem, estão mascarando um pouco aquilo ali. Porque, de repente, se não estivesse treinando, já ia sinalizar outras coisas, ia começar a engordar e tal, essas coisas. Mas, e daqui a 10, 20 anos? Como é que esse povo vai estar? Só que o nutricionista não vai estar lá, né? Para assinar embaixo, olha, diabetes, olha, desde que eu assino, fui eu que fiz. Né? O próprio nutricionista é arriscado estar com diabetes, né? O que indica o pão com doce de leite. Porque se tem uma coisa que é característica desse pessoal, é um fenótipo magro, né? Atlético, os caras realmente passam bastante tempo na academia e, na sua maioria, eu pelo menos desconheço exceções, são hormonizados, né? Que a gente sabe que tem uma influência grande. E são jovens. Então, quando você pega essas 4 coisas juntas, o cara pode praticamente fazer todo tipo de coisa com o corpo dele que não vai aparecer. Isso sim, né? Tem ali um fator genética ainda, influência, epigenética, né? Porque depende como é que foi a infância dessa pessoa, né? E tal. E já tem gente que vai começar achando que tá, porque viu a menina lá toda saradona, da pernona, do bundão, comendo doce de leite antes do treino, vai começar nessa trajetória e vai se dar mal rapidíssimo. É verdade, é verdade. É verdade. É uma situação que, na minha opinião, é triste. Entendeu? Triste também acho. André, o que você acha sobre isso? Cara, também eu me incomodo, tá? E principalmente a forma como é maquiado, tá? Porque geralmente quem recomenda esse tipo de alimentação, que quer justificar a qualquer custo o carboidrato refinado, cara, é um tipo de pessoa que tolera, tá? É uma pequena parcela da população tolera. Sim, a gente sabe que tolera, mas uma hora a conta pode chegar, mas que nunca teve problema de sobrepeso, cara. Então, o próprio gordinho, que precisa comer comida de verdade, que precisa se afastar, ou que tem resistência insulínica, ou que está pré-diabético, cara, ele precisa justamente comer com qualidade. E eu olho o camarada, ou a musa fitness, que come pão, doce de leite, que nunca vai ter problema de sobrepeso, e nunca teve, e ele acaba se espelhando, se inspirando na pessoa errada, sabe? Cara, comida de verdade não tem contraindicação. A questão não é demonizar o carboidrato, tá? É você saber comer com qualidade. De açúcar. É qualidade, cara. Qualidade não tem pré-requisito, não tem absolutamente contraindicação nenhuma, tá? Mas isso é que incomoda, sabe? E às vezes a gente não sabe como chama, o que está por trás das câmeras, né? A saúde do camarada. Porque a gente sabe que atletas que comem uma dieta com alto teor de carboidrato, quando se aposenta, a gente vê, né? Vários famosões aí, a conta chega, tá? A conta chega. Então, o agora, não se prenda no agora, tá? Justamente, tem que ter um estilo de vida baseado em comida de verdade, olhando o seu futuro, tá? Porque uma hora a conta chega para boa parte deles. É verdade. Eu acho que tem uma influência muito grande aí também da indústria dos ultraprocessados, né, André? Que coloca esse tipo de expediente como se a gente tivesse a mesma qualidade, né? Como se a gente conseguisse ter
a mesma qualidade de alimento, né, de nutriente, entre um alimento de origem natural e o ultraprocessado, né? E eu acho que tem muito dessa noção errônea, desse nutricionismo, né? A gente, quando sai da faculdade, né, eu me formando agora, é só o que a gente vê. A gente não come carne, maçã, tomate, sabe? Aveia, que seja. A gente come carboidrato, proteína e gordura, né? Então, uma coisa que não é natural, entendeu? A gente não vai no mercado e fala assim, me vê um quilo de proteína, 100 gramas de carboidrato, a gente compra o alimento, né? O problema é que a gente tem que lembrar que são tantos produtos comestíveis que foram inventados que a gente tornou isso uma coisa tão comum que as pessoas estranham vendo você comer um torresmo. E Exato, agora uma criança comendo um biscoito recheado, uma criança de 3 anos de idade, todo mundo bate palma. Ah, que bonitinho, come biscoito sozinho. E tem um tema que é um pouco abordado, que está começando a ser mais abordado agora. Para quem está no meio já sabe um pouco mais, mas para quem não está no meio é difícil ver, que é o transtorno emocional, o transtorno comportamental que o carboidrato refinado também impacta, tá? A questão do vício. Porque o atleta, o camarada, ele quer se exercitar muito para compensar na alimentação. Cara, ele busca uma justificativa para poder comer um doce, comer um carboidrato, achando que essa lei da compensação existe. Mesma coisa com criança, tá? Há poucas décadas era raro encontrar um adulto com diabetes. Hoje já se encontra crianças. Cara, então a que ponto a gente está chegando? É justificar um comportamento, um tipo de emoção, um tipo de pensamento para poder se alimentar mal. Tá? E como a Bizi falou, cara, estranho você quando come torresmo, mas é normal criança estar comendo biscoito todo dia. Exato, exatamente. Eu tenho uma amiga que o filho dela foi para um nutricionista desses famosinhos aqui em Fortaleza, e porque todos os coleguinhas dele estavam indo e ele querendo ganhar massa magra, ele também foi para esse nutricionista famosinho, né? Ela me mostrou a foto do cara, é aquele típico que a gente está falando aqui, né? Aquele cara bombadinho, jovem, né? Que aparece na foto mostrando o bracinho lá saradinho. Jaleco apertado. Jaleco apertado, o braço ressaltar, né? E aí, dieta do menino de não sei quantas mil calorias. E agora o ponto que eu quero tocar que é em relação a isso que o André falou. O menino acorda pensando no que vai comer. Ai, eu tô doido que chegue logo a próxima refeição para eu poder comer aquela pasta de amendoim daquele jeito, aquele não sei o quê. Quer dizer, você está criando no adolescente, 16 anos de idade, você está criando no adolescente uma compulsão alimentar porque você entupiu a dieta dele de produto hiperpalatável, entendeu? Então realmente é cruel isso aí. E aí você vê lá na frente, quando esse menino tiver com 40 anos de idade, se ele não mantiver o mesmo ritmo de atividade física, não tiver de repente fazendo até mesmo uma reposição de testosterona, não tiver cuidando da alimentação, porque a gente sabe que ao longo do tempo você tem diversos desafios que tem que ser superados. Você começa a beber, você começa a sair com os amigos, aí arranja namorada e não sei o que, e tudo isso mexe com a dieta, né? E aí esse menino vai estar lá na frente com um problema de obesidade tentando resolver e um problema de compulsão que foi gerado por uma prática desnecessária quando jovem, né? Muito complicado isso aí. Que os transtornos associados a essa má alimentação, né? Depressão também, ansiedade, tudo isso é potencializado. Nos Estados Unidos já se fala em cirurgia bariátrica pediátrica, cara. Pra você ver. A solução tá indo de trás para frente, sabe? De trás para frente. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa, gente. Quando eu me formei, eu saí da faculdade assim, desse jeito aí, tá? Sim, eu acredito. Atendi muito desse jeito. Assim, lógico, um pouco diferente dos meus colegas, eu ainda tinha, porque eu vinha do culturismo. Então, eu tinha aquela preocupação ainda com a proteína. Mas a gente colocava a pessoa para comer o tempo inteiro. Eu lembro, minhas prescrições, eu tenho um monte aqui guardado. Eu tenho todas as minhas dietas que eu já preparei na minha vida, eu tenho tudo em arquivo. 8 refeições no dia. 8. E tinha assim, pré-treino, intratreino, pós-treino, meia hora depois tinha que comer. Daí a 2, 3 horas comer de novo e aí ia, desse jeito, até a hora de deitar. Mas levantou, corre para a cozinha. Vai comer primeiro, depois você se arruma para treinar. Então,
O que vem, né, a gente, na faculdade, na minha época, a gente não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje de informação. Hoje, assim, alguns profissionais eu nem culpo, mas outros eu tenho raiva da vontade de dar na cara mesmo. Mas por quê? Porque já foi questionado. Por que uma formiguinha, sabe? Uma luz aqui, ó, bateu e falou assim, será? Será? Vamos estudar, deixa eu ler sobre isso, sabe? Não se questionar, ficar ainda teimoso. A pessoa é teimosa, porque ela tem artigo, tem evidência. Estou falando que tem que ser baixo carboidrato. Não, não tem que. Depende do teu metabolismo, como o seu corpo aceita. Você pode ter... Já acho enorme o leque que a low carb abre de volume de carboidrato. Exato. Já é enorme. Para atleta encaixa direitinho e ele vai ficar ali em low carb, ele nem sabe às vezes. Tem atleta que é low carb e não sabe. E está metendo pau aí nos low carb e tudo. Exatamente. O problema é esse monte de produto. Se ele for em comida de verdade, ele não vai ficar high carb, não. Não fica, não dá para você. É igual uma live que eu fiz com o Dr. Marcelo, e aí a pergunta que a menina fez foi: se eu comer proteína demais? Essa pergunta ela só faz sentido em um contexto de suplementos de proteína. Porque você comer proteína demais, não tem como. Não tem como. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar o Alessandro no ano passado, que ele ia fazer, o Alessandro Medeiros, né? Que ele ia fazer a 100 milhas de Key West em comemoração ao aniversário, já que a prova tinha sido cancelada, e que ele estava sendo acompanhado pela Letícia e pela Janaína, e ele estava perdendo peso. O cara estava comendo, estava um animal comendo carne, e estava perdendo peso. E por que ele estava perdendo peso? Porque não era suficiente. Ela teve que entrar com um suplemento de proteína, porque não dá para você comer muita proteína se você está comendo comida de verdade. É praticamente impossível, né? Mas é porque está tão entranhado na cabeça das pessoas a questão do suplemento, a questão dos ultraprocessados, que a nutrição ela só faz sentido, né? A ciência da nutrição só faz sentido se a gente pensar dessa forma, né? Se a gente pensar em termos de ultraprocessado e de suplemento. Quando a gente pensa em termos de comida de verdade, a gente praticamente perde meio que o emprego, tá entendendo, Bisa? A gente verdade, deixa de ser não tem necessidade. Pois é, a gente vira meio que psicólogo só para fazer a pessoa continuar fazendo a dieta. Motivar. Né? Bora lá, motivar para a pessoa continuar se alimentando com comida de verdade, porque o ambiente que a gente tem realmente é um ambiente muito, sabe, massacra você com guloseimas. Obesogênico, assim, né? O ambiente obesogênico, é verdade. Ó, Altran, eu concordo em parte que você está falando sobre perder o emprego, tá? Assim, ó, há 10, 12 anos eu pensava parecido, eu questionava, porra, para que nutricionista? Hoje, cara, a população está tristemente acima do peso, doente, como nunca teve antes. E só piora. Mais da metade da população brasileira está acima do peso ou com obesidade. Doenças tumorais, resistência insulina, doenças crônicas não transmissíveis. E 90%, cara, pode ser resolvido com alimentação. Cara, o papel do nutricionista hoje, cara, nunca teve tão importante em todos os tempos, desde que existe o nutricionista. Mas ele falou o seguinte, que não precisaria se a gente comesse comida de verdade. Não, eu entendi. Tá, mas assim, só essa condição mesmo. Sim, eu entendi. Mas, cara, hoje o papel do nutricionista... Hoje não dá. O nutricionista hoje não é só necessário. Hoje, ele tem um papel tão importante, talvez até mais importante do que o próprio médico. Não é puxando a brasa para nossa sardinha, né? Porque é a verdade. Tá entendendo? É a verdade. Tanto é que nós temos ganhado muita notoriedade, né? Como nutricionistas, nós temos ganhado muita notoriedade. Infelizmente, a gente tem ganhado notoriedade voltado para a questão estética apenas. Né? E do emagrecimento. O trabalho do nutricionista, a maior parte dele é estética, né? É o emagrecimento, é ganho de massa magra, é ficar gostoso pro verão, essas coisas, né? A gente vê muitos nutricionistas famosos, aqui em Fortaleza, por exemplo, o nutricionista famoso que atendeu o cantor famoso, que hoje não tem mais agenda, né? Mas o que é que ele fez com o cantor famoso? Fez o cara ficar bombado, entendeu? Então, quer dizer, a gente infelizmente ainda tem muito isso, mas eu concordo com o André. A gente tem um campo de atuação muito grande, porque a maioria das pessoas que nos procura, apesar de estar vendo a questão do peso e tudo mais, mas essas são pessoas doentes, são pessoas que vão reverter problemas sérios de saúde com a alimentação.
E as pessoas se acostumam com doenças, né? Enxaqueca. Por exemplo, Sim. cara, não é normal. Não é normal. Ter gases, a barriga está sempre inchada, está sempre Uhum. com dores. É tudo normal, tudo comum. Ah, eu achei que, sei lá, minha mãe é assim, minha avó era assim. E Exato. aí vai. Tomar É de tomar família. Luftal todo dia, tomar analgésico todo dia. Cara, isso não é normal. Omeprazol. Isso não é omeprazol. Isso não é normal. As pessoas elas não sabem. Eu estava explicando isso para um cliente agora. As pessoas não sabem a diferença de comum para normal. É verdade. Tá entendendo? Normal é a pessoa ser saudável. Normal é a pessoa estar no peso. Normal é a pessoa, na nossa faixa etária agora, gozar de plena saúde. E quando envelhecer, continuar gozando de plena saúde. Eu estou lendo um livro muito bom, eu já falei várias vezes em stories sobre ele, que é o Deep Nutrition. Na realidade, eu estou relendo. E ela se baseia muito no trabalho do Weston Price. Eu estou esperando o livro do Weston Price chegar, que eu comprei ele também. E aí ela fala de nações indígenas aonde o Weston Price estava lá conversando com o cara de 80 anos de idade, e o cara de 80 anos de idade fazia o que o cara de 40 fazia. Tá Porque entendendo? hoje ficou normal Era envelhecer doente. Porque, assim, não, no meu Exato. questionário de consulta tem lá sobre histórico familiar de doença, né? Uhum. Falei assim, não tem nada não. Eu falei assim, mas não tem ninguém com diabetes? Não, meu avô, mas ele já tá velho. Tipo, Como se fosse, né? é Como se fosse normal, uma ele coisa tá velho, tem que ter obrigatória, alguma né? coisa, né? É. Ele tem que ter alguma coisa. Não, não tem que. É igual quando você pergunta assim, você tem alguma doença? Não, não tem não. Você toma algum remédio? Toma, eu tomo remédio para hipertensão, Pois tomo é. remédio para diabetes. Sabe, a indústria farmacêutica ela conseguiu tornar o uso crônico de medicamento algo saudável. Como se a pessoa tivesse déficit de tal Déficit medicamento. déficit de paracetamol, Pois é. déficit de loratadina. Né? Não, E qual é a aí sua você doença? resolve. Não tenho doença nenhuma, não. É porque na minha alimentação tem pouca loratadina, então eu tomo um suplemento. Como assim, cara? Tá errado isso. Tipo isso. E outra Ó, eu coisa. deixo... Pode falar. Pode falar, André. Pode falar. Outra coisa que eu acho que a gente também precisa abrir o olho, que não existam casos que haja necessidade, mas a indústria do suplemento. Ah, sim. Porque ela não deixa de ser uma indústria aí que quer vender. Então tem muita coisa baseada em mecanismo que não tem evidência. E não é para todo mundo. Ah, porque fulano está tomando glutamina, eu também vou tomar glutamina. Pera, como assim? Exato. Né? Até os estudos, né, sobre Todo mundo. glutamina em atletas mostra falho, tá? É uma evidência muito baixa sobre melhorar a imunidade com glutamina em atletas. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção nessas necessidades que não é alimento. Exatamente. E outra exatamente. coisa, as pessoas querem corrigir a saúde com suplementação. E o básico não faz. Não vai adiantar nada, gente. Isso, exatamente. Eu gosto de dizer, tem uma frase que eu gosto de dizer, que é a seguinte: a indústria farmacêutica está para a medicina, assim como a indústria dos suplementos está para a nutrição. A indústria da nutrição, dos suplementos, ela deu um salto tão grande em termos de faturamento e em termos de marketing, que hoje todo nutricionista recebe no seu consultório o representante da indústria do suplemento, do jeito que a indústria farmacêutica faz. Né? E ele deixa serve aqueles aquelas montes de... amostras e faz stories, né, para dizer que está ganhando aquele artigo científico que a própria empresa fez, as pesquisas. Aí, olha, isso aqui tem evidência, isso aqui vai te ajudar, isso aqui você tem que tal fórmula, tantos miligramas, se você mandar fazer tantos miligramas 2 vezes ao dia, e aí vai te dando uns descontos, te dá um monte de amostra, você ganha, exato. Às vezes, uma viagem para um congresso. Quem é que banca? Quem é que banca os congressos de nutrição? Eu fui a um congresso de nutrição em 2019, né, na época que ainda estava tendo congresso, né, o Brasil Low Carb agora voltou, graças a Deus, mas em 2019 eu fui para um congresso de nutrição que, quando eu cheguei lá, tinha uma feirinha, né? Feira não, uma exposição. Os estandes, era só estande de suplemento. Você ficava, cara, nutrição é isso? Cadê a comida?
Tá entendendo? Eu já disse em público, praticamente toda live eu digo isso. Eu não vou receber representante de suplemento no meu consultório, não. Não, meu amigo, aqui no meu consultório, se você quiser representar carne, peixe, frango, fruta, verdura, aí você vem do meu consultório, pode trazer a cesta que eu aceito. Quitanda, eu faço stories, na boa, certo? Mas suplemento, não. Suplemento tem a sua aplicação. Eu não sou contra o suplemento, eu acho que também não sou contra. Mundo, né? Acho que ninguém é, nenhum de nós mas é. Nesse oba-oba também agora, não. Tem a aplicação específica, né? Eu vou usar suplemento, no caso, por exemplo, de uma pessoa que não está conseguindo bater a quantidade de proteínas dela com comida, porque ela não consegue, porque está muito saciada, né? Ou no caso de uma pessoa idosa que está com problema de deglutição, que precisa aí de um aporte de suplemento, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, que come muito fora de casa e por não ter controle da quantidade de ômega 6 que ingere, precisa de um suplemento de ômega 3 para dar uma equilibrada, né? Ou uma pessoa que é muito... uma pessoa negra, por exemplo, que mora no Canadá e que não tem condições de fabricar vitamina D porque não tem uma exposição solar adequada e usa um suplemento de vitamina D. Existem as necessidades, né? Mas o básico tem que ser feito. Mas o básico tem que ser, o básico tem que vir da comida. O suplemento é a cereja do bolo. A galera está preocupada com a cereja antes de fazer o bolo. Pois é. Ó, trazer um exemplo, tá? A tal da palatinose, que é um carboidrato que é de lenta absorção. Cara, isso seduz, né? Porra, o atleta de endurance vai consumir o carboidrato que vai sendo liberado aos poucos. Porra, pra quê? Sabe, se você tiver eficiência metabólica, talvez nem suplementar carboidrato você precise, dá para correr uma maratona, por exemplo. Então, a forma como é abordado, o ponto de vista que a indústria traz para você, seduz. Seduz até o nutricionista, tá? Que não vai a fundo estudar, pesquisar. Muitos são nutricionistas esportivos, mas nem praticam nenhum esporte, então não sabe do que está falando, tá? Então, a indústria ela tem uma força muito grande. Tem. E a gente tem que ficar muito atento. A gente tem que ficar muito atento. O marketing é muito pesado. Você entra numa loja de suplemento, 99% do que tem ali é marketing. Você que começou a atender agora, Henrique, vou te dar logo o spoiler. O que vai aparecer de cliente para você, às vezes, te ligando, perguntando assim, mas você passa fórmula? Que só vai marcar com você se você passar fórmula. Porque ele não admite que o nutricionista não passe nada. Já teve paciente em mim que falou assim, mas você não vai passar nada para eu tomar? Eu falei, não. Eu falei, que tal vergonha na cara? Que tal vergonha na cara para você fazer essa dieta direito primeiro? Ó, a gente tava falando do açúcar do pão aqui, eu deixei até marcado um comentário da Topázio Malena, que falou, concordo, carboidratos industrializados viciam. Tenho 61 anos e desde março de 2020 tentando passar 3 dias sem pãozinho e tá difícil. Cara, vicia. E quando eu trago esse contexto para o esporte, não é à toa que a gente vê muitos atletas de endurance com problema de sobrepeso, porque vicia. Por mais que o atleta se exercite por longas horas, não é a atividade física que vai emagrecer, é a qualidade da alimentação, tá? E vicia. Aí vai aquele papel da questão emocional, o vício do carboidrato refinado e a dificuldade de boa composição física, tá? É comum. Então, eficiência metabólica no esporte, boa composição física, qualidade da alimentação, tá? Exatamente. E você tem toda a razão, cara. É uma coisa que me surpreendia, hoje não me surpreende mais, é quando você vê, por exemplo, triatletas completando prova, né? Não é um triatleta que tá completando a prova em 17 horas, né? No limite máximo, não. É o cara que está indo para 11 horas, né? Fazendo um Iron em 11, 12 horas, que é um cara relativamente bom, correndo com excesso de peso. Quando eu não entendia, né? Antes de 2017, porque minha experiência com low carb e com o estudo mais aprofundado de nutrição vem de 2017 para cá. Eu sou novinho, né? Então, quando eu não entendia, eu olhava para aquilo ali e ficava, porra, como é possível? Esse cara tá acima do peso, com barriga, visualmente com gordura visceral e fazendo um triatlon, como é que pode? Então, e aí que entra a história de qual estratégia você prefere. E eu sempre vou preferir a de baixo carboidrato. Nós, né? Sim. Por conta disso. Por quê? Porque você pega um atleta
consegue botar ele com menos carga, quer dizer, menos gordura corporal, menos peso que ele carrega extra, ele vai ficar mais eficiente, mais leve para fazer o esporte dele. A maior parte dos esportes, o cara estar mais leve vai favorecer. Ele não vai perder performance, em alguns casos até melhorar, né? E sem passar fome, sem deixar o atleta depletado, ele performando e com a composição corporal melhor, né? O cara pode escolher. Eu quero ser high carb. Ok. Sim, são opções. Sim, claro. Opções, não é que só existe uma estratégia e a minha é melhor, muito melhor do que a sua. Não, tem gente que vai performar em high carb e tá tudo bem. Claro. Agora, cara, eu acho isso uma vantagem tamanha, né? O fato do atleta melhorar a composição corporal e ainda ir muito bem, né? No esporte. Fantástico. Uma coisa que eu vejo, sabe, Biz, no fisiculturismo especificamente, é que há um ciclo, né, que o atleta passa. É um ciclo que ele... E você sabe disso, você já deve ter passado por esse ciclo, que é o ciclo de bulking e cutting, né? Então, na minha época era... né? Pré-contest e off-season. Exatamente, off-season. Então, no off-season, no booking, ele vai se empanturrar de calorias, comer muitas calorias. Tem até uma foto clássica do Jay Cutler, enorme de gordo, né? O Jay Cutler, para quem não sabe, foi Mr. Olympia 4 vezes, é um cara gigantesco, né? E depois ele vai ter que limpar aquilo ali, né? Porque primeiro e aí eles fazem low carb. Aí eles fazem um low carb, uma cetogênica para poder limpar a situação. E quando limpa, fica quanto de massa magra? Né? Quer dizer, o cara ganha 10, 15 quilos e fica quanto no final disso aí? Para ficar uns 5 desses 15. Pois é, se ele fizer o mesmo processo, ganhar só 5 e ganhar só 5, não era muito mais inteligente? Porque você ganha tempo. Ele vai ganhar 15 para poder depois limpar. Por que não usar o período de limpeza né, e ganhar tempo, né? Nesse tempo todo você ganhar os 5 sem ter que ficar se matando e ganhando gordura e maltratando o corpo, né? É muito mais inteligente. Olha, eu concordo plenamente, mas infelizmente ainda tem muito profissional da saúde e nutricionista que não acha possível ganhar massa magra com low carb, tá? Imagina a população geral, cara. Tem, olha, eu vou te falar mais. E ainda tem nutricionista do lado de cá que fala isso. Cara, eu vi um vídeo. Quem postou foi o NutriScience, o Rogerinho. Ele postou um vídeo de um médico ortopedista muito famoso, fortão. Nós sabemos quem é, né? E um amigo dele, também fisiculturista. E era uma Women's Physique que estava performando na frente deles, né? E aí ela fazia as poses e tudo mais, e o amigo dele dizendo, essa menina faz assim, faz assado. Aí teve uma hora que ele dizia, ela tem uma particularidade, olhando para o famosão que agora tá com o negócio de um curso, não sei quantos milhões de seguidores e tudo mais. Aí ela olhou pro famosão e disse, mas ela tem uma característica, ela vive em dieta cetogênica. Aí, cara, você olhar, porque antes dele dizer isso, ele tava elogiando. O famoso estava elogiando. Cara, você tem realmente, é muito bom, você sabe? Aí ele disse, ela tem uma característica, ela vive em dieta cetogênica. Ele olhou assim como quem diz assim, cara, meus sonhos acabaram, entendeu? Foi sabe aquele semblante, como quem diz assim. Eu não posso negar a realidade. Exato. E aí ele ficou tentando arranjar argumento. Quanto você come de carboidrato? Ela falou, acho que uns 30, 40 gramas por dia. E tentando achar o erro. Aí ele tentou achar o erro. Mas isso é mais ou menos o quê? Meu amigo, se é mais ou menos, então você é cetogênico. Bugou. Bugou. Cara, é muito interessante. Quando você eu não vi o vídeo. Cara, é interessante, André, quando você mostra para as pessoas a verdade, a realidade, não vou dizer a verdade, mas quando você mostra a realidade, que existe a possibilidade, a pessoa fica... Sabe? A palavra é essa mesmo, Bizi. Buga. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A galera acha... isso acontece com o paciente meu também. E você tem que ficar naquele trabalho psicológico tentando convencer... Porque a parte psicológica de volume, principalmente homens, querem ficar volumosos.
E o carbo permite você ter um aumento de Sim. volume Sim. maior do que uma cetogênica. Sim. Mas Sim. na E mais rápido, realidade, mais rápido, a né? massa muscular real que a pessoa está ganhando não é diferente. Não O negócio é que é ela está toda diferente. retida, ela tem mais glicogênio, ela está lá toda pampada, está mais pesada, mas isso não significa que tem mais músculo. E essa Exato. sensação de... hoje, um paciente me escreveu e falou assim, sei lá, parece que eu estou perdendo massa muscular. Eu falei, impossível você estar perdendo massa muscular. Porque Comendo você essa quantidade de proteína, como é que você vai perder está massa comendo muscular? proteína e está treinando igual um cavalo. Como é que você vai perder massa muscular? Não tem condições. Se você fosse um ET. Deve estar perdendo Exatamente. volume, né? De água, né? Pois é, o que eu falei. Você Falei, você está perde perdendo volume de retenção. Você está perdendo retenção. Mas que eu fiz uma bioimpedância, eu falei assim, ela acreditando na carochinha agora, essas avaliações, elas não são fidedignas. Esse pessoal agarrado em papel, gente, em máquina. Não sabe se observar. Isso, não sabe se ver. Eu falo a mesma coisa, já falei isso para muita gente. Cara, o que é mais interessante? É mais interessante você ficar gordo e depois ficar bonito? Ou é mais interessante você ficar bonito o tempo todo? Mesmo que demore mais. Porque demora a mesma coisa. Mas não demora, é a mesma coisa. Se É a você mesma tirar coisa. elas por elas, acaba sendo a mesma coisa. Só não está se sentindo... O processo todo é a mesma coisa. Boneco de marshmallow, só isso. Mas eu acho que tem também a questão, sabe, André e André, eu acho que tem muito do fenômeno do efeito manada, sabe? Que é assim, todo mundo faz, então eu tenho que fazer também. Eu não vou fazer diferente, porque se eu fizer diferente e não der certo, todo mundo vai ficar tirando onda. Mas tem uma segunda coisa. Todo mundo fala merda, né? O treinador falando merda no Isso personal, o coleguinha. Isso cara. que eu ia falar. A segunda coisa é o profissional que está lá lidando com a pessoa, o personal trainer, porque está ali diretamente. Você só vai ganhar massa se você botar carbo. Você não comeu, você está em jejum, vai perder massa. Você não vai conseguir construir nada assim. Exatamente. Você tem que... olha, eu não vou te atender mais se você não vier comer amanhã pelo menos uma banana. E aí vai... E a pessoa, ela tá ali com a pessoa todo dia. O nutricionista, o cara vai uma vez no mês e olha lá. Pega uma prescrição. Como é que você vai competir com uma pessoa dessa? Que tá ali no ouvido dela todo dia. Exatamente. Galera, falar um pouquinho da palestra de vocês na vamos. jornada. A gente deu um bocado de spoiler. Muitos spoilers. Muitos spoilers, mas assim, a palestra vai ser bem legal, eu imagino. Deixa eu falar um pouquinho pro pessoal rapidamente da jornada. A jornada é um evento que vai acontecer de 24 a 28 de janeiro, né? São 5 dias de evento, 3 palestras em cada evento, palestras que serão realizadas ao vivo, né? Com sessão de perguntas e respostas, bem legal. E tanto a Andréia quanto o André vão estar falando nessa área. A Andréia, que tem o background aí de fisiculturista, vai falar sobre ganho de massa magra com dieta low carb, com dieta cetogênica. E o André, que eu descobri hoje que é campeão e recordista da ultramaratona de 100 km aqui no Brasil, vai falar sobre low carb e performance em endurance, né? Então, como é que vai ser mais ou menos aí? Conta aí pro pessoal, sem dar tantos spoilers, como é que vai ser aí a Andréa, por favor. Então, mais ou menos essas coisas que a gente estava conversando aqui. A gente vai falar sobre essa parte de o que é essencial para que haja a construção muscular. Legal. Né? Quais são quais macronutrientes mais importantes, a necessidade ou não de ter o carboidrato. A gente vai falar sobre artigos científicos mostrando essa parte da proteína, de cálculos, né, de quantidade ideal, né, ou próximo do ideal que a gente possa calcular aí para as pessoas poderem aprender sobre como fazer. E falar sobre esses mecanismos, a parte da insulina, de leucina, de mTOR e tal, essas coisas todas. Mas eu ainda estou selecionando, porque eu tenho um vasto material sobre o assunto. E aí eu vou selecionar e vou colocar em ordem. Eu tenho que chegar no Bahrein, amanhã eu estou indo para lá. Legal. Inclusive vai ser uma palestra de madrugada, né, Bisa? Para mim vai, 3 da manhã. Mas é por uma boa causa, né? Boa causa. Vou tomar uns 10 cafés. E você, Andrezão, como é que vai ser a sua palestra, meu querido?
Cara, ó, eu tenho a estrutura ainda, mas eu não fechei, porque eu quero saber mais na frente o perfil de quem está inscrito, que vai assistir, tá? Boa. Para fazer Boa. algo mais direcionado. Mas, no entanto, a gente vai trazer alguns questionamentos e contextualizar. Vai falar um pouco sobre o porquê dessa forte cultura do carboidrato no esporte, tá? O porquê de tudo isso e como vem sendo aplicado e mostrar provocar algumas reflexões. E no final das contas a gente vai mostrar como o atleta pode ter boa eficiência metabólica a ponto de ganhar rendimento esportivo, tá? E Legal. não é só teoria, a gente traz a teoria, a história e como tem resultados na prática. E trazer casos reais, tá? E falando em casos reais, se você me permite, Altran, Claro. ah, cara, eu queria só deixar uma reflexão aqui também, tá? Porque não é só demonizar carboidratos. A gente está justamente provocando essa reflexão que o carboidrato não é essencial, não é pré-requisito para hipertrofia, mas o que importa muito mais é a qualidade da alimentação e como o indivíduo se sente melhor com a abordagem nutricional. Mas, no entanto, pouco se fala também de que em alguns casos específicos o indivíduo precisa de uma abordagem baixa em carboidratos. Por exemplo, aí eu quero trazer 2 exemplos, tá? Um deles é um atleta lá do programa Atlético Local que tem esclerose múltipla. Ele é maratonista, tá? Então ele encontrou um maior controle com a cetogênica. Ele correu a maratona de Porto Alegre em 2017. Ele conquistou o recorde pessoal após ter eficiência metabólica. Durante a maratona ele só tomou um gel de carboidrato, fez em 3 horas e 1 minuto. Tá? Então ele foi na Legal. contramão das diretrizes, ganhou rendimento. Ele é de Santa Catarina, Pedro. E um outro atleta, ela estava aqui, Aninha, Ana Vilela, que está na carnívora. Ela é celíaca, ela também não tolera leite, lactose. Tá? Então, nem derivado de leite, nem derivado de trigo, de glúten, nada disso. Ela só come carne e ovos há pouco mais de 2 anos. Ela correu a maratona de Chicago em jejum, tomando só água e capas de sais. Só. Ela conquistou o recorde pessoal dela. Tá? Sem nenhum gel, sem nenhuma caloria, né? Então, E a essas gente vem pessoas mostrar não podem comer carboidrato, né? Eu tenho exato, atleta elas assim também. precisam. Elas precisam. Então, cara, isso a gente precisa trazer, né? Porque o próprio nutricionista, por falta de conhecimento, de um acervo para poder estudar, ele não sabe como tratar com esses atletas. Ou ele dispensa, ou o próprio nutricionista tenta forçar algo que está só no conhecimento limitado dele, tá? Então, a gente precisa também pensar um pouco fora da caixa, estudar, pesquisar, porque tem pessoas que precisam, tá? E mesmo assim, Realmente. elas não podem ser impedidas de buscar rendimento esportivo por conta da condição dela. Claro. Muitas vezes não é nem a composição corporal, igual a maioria Não. busca, né? É a parte de outra patologia, no caso, Exato. de manter equilibrado. Eu já tive atleta de... Ah, meu Deus, esse races que tem, tipo... É tipo um crossfit, só que é um negócio, um monte de... como é que fala? Obstáculos. Obstáculos, Desafios. isso, estava procurando essa palavra. E a gente tentou até uma TKD, que é uma estratégia da cetogênica, que você põe um carboidrato direcionado e tal, mas ele fica melhor em dieta cetogênica por conta do TDAH que ele tem. Sim. Pois é. Tem outra questão, né? outra atleta também que ela é da Master, da Canoa Havaiana. Ela tem 58 anos já. Eu até fiz uma live com ela há pouco tempo. E ela ganha tudo, assim, muito boa, muito boa. Ela é muito fera. Só que ela é carnívora, por conta de restrições. Ela não pode inventar de comer uma coisa diferente que desanda tudo. Uhum. Essas aplicações, os nutricionistas esportivos nem sonham, a grande maioria nem sonha, porque eles olham para a pessoa e eles veem assim, é celíaco? Bom, então tira o trigo, mas vai comer aveia, vai comer arroz, vai comer, sabe? Tem TDAH ou tem esclerose múltipla? Não tem problema não, porque isso aí é genético, alguma coisa do tipo. E você tem muita melhora nisso aí, não só na performance, mas na qualidade de vida geral da pessoa. Exato. No final das contas, é isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar na pessoa como um todo. Não é a pessoa só na hora que ela está correndo, na hora que ela está, sei lá, jogando, mas sim na vida da pessoa por completo. Né? Eu acho que é muito. Porque quando a gente fala de low carb e atividade física, seja hipertrofia, seja atividade de endurance, cara, tem pessoas que são, como posso falar, elas têm uma afinidade muito grande com low carb, elas procuram seguir low carb, tá tudo bem, mas tem pessoas que precisam, tá? Então, a gente trazer essa reflexão, a Aninha descobriu a low carb numa live, enfim, lá do Atlético Low Carb, e ela insistiu na estratégia errada, passando mal, porque não sabia que era possível ter performance com low carb, tá? Então, trazer essa reflexão é importante, porque muitas pessoas não sabem que podem melhorar,
com low carb e continuar evoluindo o esporte. É dar uma Exatamente. nova opção para essa pessoa. Saber que existe uma possibilidade para ela já é. Exatamente. Eles não Galera, sabem. que papo bom. A gente já está indo aí para 1 hora de live, né? Então, Opa! super legal. Pense no papo bom. E a O jornada. papo, quando é bom, a gente nem pensa, né? Nem Ó, vê o tempo passar. E da jornada, para se inscrever, entra no site que está aí, ó, Tá aqui ó, abaixo. Tem o site fixado, né? Jornada Rebelião Saudável. Tem presente, né? Vai dar presente. Tem presente, né? Tem todos os palestrantes vão disponibilizar integralmente uma parte das suas apresentações em PDF, né, pra gente. Né? A minha apresentação vai ser sobre nutrição ancestral. Eu vou fazer a abordagem que eu queria ter feito na minha apresentação do TCC, que eu não pude fazer por causa do tempo, né? O tempo de TCC é 15, 20 minutos no máximo, então não tinha como fazer. Eu vou fazer essa abordagem, né? Então vai ser uma palestra de 1 hora sobre isso, e eu vou dar de bônus, né, de presente para todo mundo que se inscrever na jornada, o PDF do meu TCC. Eu vou querer, lógico, né, gente? Claro, por favor. Claro. Então vai ser bem legal isso aí. O evento vai acontecer, então, para ficar fixo aí para o pessoal, 24 a 28 de janeiro de 2022. A gente está ainda no primeiro lote, aproveitar, né, o primeiro lote, que a credencial está por R$ 99. Sim. Tem o grupo no Telegram, exatamente. Tem um grupo com os palestrantes lá no Telegram que já está começando a se animar. O pessoal está entrando, daqui a pouco a gente dá uma animada Os lá. inscritos. Então tem essa possibilidade, né? Só para os inscritos. Né? E se você não teve acesso à primeira jornada, pode comprar o combo, né? Jornada 1 mais jornada 2 por R$ 149 ainda no primeiro lote. E já pode assistir a 1. E já pode começar, já pode esquentar assistindo a 1. Né, e tirar todas as dúvidas lá com o pessoal, porque você vai ter acesso ao grupo do Telegram também da primeira jornada. Então, o negócio está completo para todo mundo aproveitar. E é lógico, né? Está chegando agora no Natal, por que não um presentaço desse que você pode estar dando para pessoas que você gosta, pessoas que você ama. Né? Então, super legal, bom demais. Ora, pelo nível da palestra, do evento, cara, não perde não, tá? O valor tá muito bom. São 15 muito palestrantes, bom. né? São 15 palestrantes. 3 estão aqui e tem mais 12. Você entrando lá no site, tem a biografia de cada um, tem o título aqui, da palestra de cada um. Né? Entra lá no site jornadarebeliãosaudável.com.br. E a gente aguarda Vai vocês agora. lá. Exatamente. Vai agora lá, tá bom? Galera, muito obrigado. Boa noite para todos. Bizi, boa viagem para ti. Bom Obrigada, regresso. amém, Jesus. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Adorei. Tchau.